A paz do Senhor, a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus e iremos continuar caminhando pelos 10 mandamentos. Hoje faremos a leitura do segundo mandamento da lei de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 4, versículo de número 5, versículo de número 6, que diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus amados ouvintes, o primeiro mandamento que estudamos foi: não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento visa proteger a nossa comunhão com Deus. E não é diferente, esse segundo mandamento também tem um objetivo de proteger a nossa comunhão, a nossa adoração com Deus. E aqui fica bem claro e bem explicado no próprio texto: não farás para ti imagem de escultura. Mas que tipo de imagem? Daquilo que represente algo que esteja em cima da terra, por exemplo, aves, aquilo que esteja na terra, por exemplo, pessoas, ou naquilo que esteja debaixo das águas, por exemplo, peixes. Então, nenhum desses tipos de animais ou de pessoas deve ser representado numa imagem de escultura. Por que, meus amados ouvintes? Deus, Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus invisível, e colocar Deus dentro de uma imagem de escultura é uma ofensa direta à sua glória, à sua majestade. É por isso que Deus proíbe a imagem de escultura, porque quando se faz uma imagem de escultura, está colocando o Deus da Bíblia, que é um Deus onipresente, você está tornando ele confinado a um local. O Deus que é um Deus onipotente, você torna ele um Deus impotente, ele não pode nada. Um Deus que é invisível, ele se torna visível. Um Deus que tudo vê, se torna um Deus cego. Então, a idolatria, a fabricação de uma imagem de escultura, ofende diretamente a glória de Deus. Porque você está se encurvando, está pedindo a um objeto que nada pode fazer. Versículo 5: Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. A idolatria, a fabricação de uma escultura afeta diretamente a honra de Deus, e por isso Deus odeia aqueles que praticam determinadas coisas, esses tipos de coisas. Aí você pode se pensar: mas por que na minha igreja eu nunca ouvi falar disso? Que é pecado fabricar e ter imagens de escultura dentro da minha casa? A resposta é muito simples. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Por que igrejas não pregam contra a fabricação de imagens de escultura? Porque elas lucram muito dinheiro com a venda desse tipo de objeto, artigos e artefatos religiosos. Certa vez, o apóstolo Paulo estava em Efésio pregando a palavra de Deus, e um certo ourives, fabricador, ele fabricava imagens de Diana. E quando ele percebe que se o povo começasse a converter ao cristianismo verdadeiro,
Ele perderia o seu emprego e assim a sua fonte de renda. Com isso, ele ali levanta um povo contra a pregação do apóstolo Paulo, porque sabia que se o povo se convertesse, ele deixaria de vender suas imagens de Diana. Então hoje, nós, cristãos, protestantes, devemos alertar as pessoas. Ter uma imagem de escultura dentro da sua casa, você está desonrando a Deus. Você está praticando o pecado da idolatria. E há um outro ponto do pecado de desse segundo mandamento, que pode também ser violado, que não é na materialização de um ídolo, na fabricação de uma imagem de escultura física, mas há muitos presos na idolatria por fabricar uma imagem na mente de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Então, se eu tenho determinado tipo de pecado e não quero renunciar à minha carne, às vezes é mais fácil para mim corromper a minha mente e imaginar um Deus que não enxerga aquele tipo de iniquidade. É aqueles que têm a mente cauterizada. Também é uma ofensa à honra e à glória de Deus. Por quê, meus amados ouvintes? Deus, quando ele cria o ser humano, ele, como Criador, ele cria o ser humano como a sua imagem e semelhança. Nós tivemos essa imagem e semelhança corrompida por causa do pecado. Mas através de Cristo nós podemos voltar a reconstruir essa imagem e semelhança de Deus. Então o que Deus quer na terra que seja imagem e semelhança dele, sou eu, é você. Não é uma imagem de escultura. Mas o ser humano, o que ele faz? Ele cata e ele quer criar o seu próprio Deus. E não adorar ao Deus que o criou. Então que o Espírito Santo ele venha nos ajudar a livrar da nossa vida todo tipo de imagem, seja na mente, seja um objeto que você preste um culto, uma adoração, que o Espírito Santo te livre deste grande pecado e que o Senhor Espírito Santo nos ajude a adorar autenticamente o Deus verdadeiro, porque só Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Amém.